Arquivo 18. Classificação. Dado científico alterado. Data de registro: 23 de abril de 2026. Origem: Instituto Britânico de Geociências, Londres, Reino Unido. Status: comprometido. Em 25 de abril de 2026, cientistas publicaram um artigo na revista Nature Geoscience. O tema era simples e alarmante. A crosta terrestre sob o Rift de Turkana, na África Oriental, havia se adelgaçado a um ponto crítico. O continente africano estava se partindo, não numa escala de anos, numa escala de décadas. O processo, que deveria levar milhões de anos, estava acontecendo em tempo real. Geólogos chamaram de aceleração catastrófica. O Rift de Turkana se estende por 6,000 quilômetros, passando pelo Quênia, Etiópia e além. É um dos locais mais geologicamente ativos do planeta. Mas o que os pesquisadores descobriram não foi apenas atividade natural. Foi evidência de transformação acelerada. A crosta tectônica, em certas coordenadas específicas, estava sendo deformada de forma que nenhum modelo natural conseguia explicar. Como se algo estivesse empurrando de baixo para cima. Como se algo estivesse tentando abrir um caminho através da Terra. Os registros sísmicos publicados mostravam datas e magnitudes de tremores, mas havia lacunas, períodos onde os dados simplesmente desapareciam, onde sensores tinham sido desativados, onde leitura havia sido reclassificada. Um geólogo do Serviço Geológico dos EUA foi confrontado com essas lacunas. Ele não podia explicar. Disse apenas que havia razões de segurança nacional. Razões de segurança nacional para dados sísmicos de um continente diferente. Os pesquisadores que trabalharam no artigo original descrevem ter sofrido pressão para suavizar suas conclusões, para remover menção a qualquer coisa anômala, para apresentar tudo como evolução natural de um rift continental conhecido. Mas a verdade estava nas imagens de satélite que escaparam. Imagens mostrando perturbação do solo em padrões circulares, padrões que não ocorrem na natureza, padrões que sugerem escavação, perfuração, construção de estrutura subterrânea em escala massiva. Os tremores no Rift de Turkana aumentaram 340% entre 2023 e 2025. Esse aumento não segue nenhum padrão geológico conhecido. Tremores naturais em rifts ocorrem em ciclos. Esse não seguia ciclos. Ele escalava, crescia, acelerava de forma linear, como se fosse programado, como se alguém estivesse perfurando cada vez mais fundo, cada vez mais rápido. E então, em fevereiro, por 3 semanas não houve tremores, nenhum movimento sísmico, silêncio total. Quando voltaram em março, sua natureza havia mudado. Os tremores agora eram mais profundos, vindo de uma profundidade onde nenhuma atividade natural deveria estar acontecendo, vindo de uma profundidade onde estruturas, construções poderiam estar sendo criadas, instalações escavadas, estruturas preparadas. Algo sendo ativado, algo que aguardava o momento certo. Enquanto isso, o continente continuava se partindo, a crosta continuava se adelgaçando, e ninguém conseguia explicar por quê. Ninguém estava autorizado a explicar por quê. A possibilidade mais óbvia
é que houve exploração mineral não documentada, mineração em larga escala, operando nos níveis mais profundos da crosta. Mas nenhuma empresa mineral tem capacidade de operar onde os tremores estavam acontecendo. Nenhuma tecnologia conhecida consegue perfurar tão fundo. Nenhuma mineração explica os padrões circulares. Nenhuma mineração explica o silêncio de 3 semanas, seguido pela mudança de comportamento. A segunda possibilidade é menos confortável. Se algo está sendo construído sob a crosta africana, se estruturas estão sendo criadas em profundidade crítica, se a aceleração da divisão continental é consequência dessa atividade, então pergunta-se: quem está fazendo isso? Qual governo tem essa tecnologia? Qual agência, qual entidade conseguiria realizar construção massiva sob continente sem o mundo inteiro saber? E mais perturbador ainda, qual seria o objetivo? Por que escavar sob a África Oriental? Por que acelerar a divisão de um continente? Por que criar estruturas em profundidade onde ninguém consegue alcançar? A resposta não existe em relatórios oficiais, porque os relatórios foram alterados. Os dados foram lacrados. A verdade foi enterrada sob sigilo governamental. Existe uma pergunta que geólogos fazem, mas não publicam. Se alguém estivesse tentando dividir um continente intencionalmente, se esse fosse o objetivo, qual seria o resultado final? Um continente fraturado, um continente partindo, caos tectônico, tsunamis, terremotos em cascata, deslocamento de populações em escala continental, mudança radical do equilíbrio geológico planetário. Seria o maior evento catastrófico da história moderna. E se estivesse planejado, se estivesse sendo executado sob a superfície, se tremores e aceleração fossem sinais de contagem regressiva, então o que estamos esperando? Quanto tempo até a divisão ser completa? Quanto tempo até o continente começar a se partir de verdade? Em algum lugar, sob a crosta africana, estruturas continuam sendo construídas, tremores continuam escalando, e o mundo assiste de cima sem saber, sem poder fazer nada. Transmissão encerrada.